Bom, 1-0 para o Flamengo no final do jogo contra o Racing no Maracanã, né, na semifinal da Libertadores, um jogo de ida. Mas pra mim esse jogo ainda tá muito em aberto, porque o time do Racing é um bom time jogando em casa, né? A gente deu pra ver, pra quem acompanhou o jogo, né, de ida, aí o Flamengo jogou bem melhor que a equipe do Racing, que não conseguia ficar com a bola em nenhum momento, né? O atacante, o Martinez, não conseguia dominar ela em nenhum momento. O Racing até fez um gol, só que foi anulado. E o Flamengo consegue fazer um gol, então, com o Carrascal ali, num bate-rebate um pouco na área, que acabou saindo o primeiro gol do Flamengo nesse confronto da semifinal. O problema é que aí eu me lembro também do jogo do Flamengo contra o Estudiantes, né? Que também foi na Argentina, onde o Estudiantes jogou até um pouco, talvez, melhor do que o Flamengo, apesar de que o Flamengo também teve muita chance naquela partida no jogo de volta. E aí fica aquela dúvida, né? Porque o Racing vai ter que vir pra cima e o Flamengo vai tentar se defender. E o Racing até começou bem o jogo de hoje contra o Flamengo no Maracanã, só que não conseguiu se desenvolver, não conseguiu fazer muita coisa, né? Então a gente fica aí na dúvida pra ver o que vai acontecer no jogo da volta, porque o Racing vai ter que fazer um gol no mínimo pra tentar levar esse jogo para os pênaltis, né? E o Flamengo, se jogar bem, se jogar do jeito que tem jogado também, vai tentar, quem sabe, se conseguir essa classificação para mais uma final de Libertadores. A questão é que o Flamengo também tem no meio do caminho, né, o Campeonato Brasileiro e disputa essa primeira colocação contra o Palmeiras, né? Então também tem que ver o que vai acontecer na questão de físico dos jogadores, também aquelas coisas que podem acontecer sem querer, que seria até uma lesão de algum jogador importante. Então, assim, tudo. Eu acho que o jogo tá em aberto ainda pra semana que vem. Mesmo o Flamengo saindo com um placar magro aqui de 1-0, que quase não saiu, né? O gol foi no finalzinho da partida, já depois dos 40 da segunda etapa. Então, eu acho que o jogo ainda tá muito em aberto do que pode acontecer entre esse Flamengo e essa equipe do Racing, né? Que inclusive o Racing veio com uma equipe até um pouco assim, tem jogadores que vinham jogando mais nos últimos jogos do que, por exemplo, o Martinez, né? Que era o Balboa. Ele vinha jogando bastante também. Teve umas pequenas mudanças, talvez, no meio do caminho, assim como o Flamengo também não jogou com um time, vamos dizer, entre aspas, titular, né? Começou aí com o Pulgar no meio de campo, o Carrascal na frente, com o Luiz Araújo o Varela pela direita, então algumas mudanças também na equipe do Flamengo que podem ser, pensando nesse Campeonato Brasileiro aí contra a equipe do Palmeiras, contra a disputa, né, na frente contra a equipe do que tá o Palmeiras também lá na primeira colocação, né, vai jogar no final de semana. E aí também tem essa parte física, né? Pensar quem que vai jogar, se vale a pena poupar alguém de repente para tentar focar nessa Libertadores, apesar de que a equipe do Flamengo já falou que o foco deles, né, é de fato o Campeonato Brasileiro, né? O foco deles é o Campeonato Brasileiro, é como se a Libertadores fosse ali um bônus, né? Um extra, alguma coisa assim, que não é o foco totalmente do Flamengo para esse ano, pelo que foi considerado desde o começo da temporada. Então muita coisa obviamente ainda pode acontecer, só que a gente chega no momento agora em que o Flamengo tem que, entre aspas, decidir, né? Você vai com o time completo para o final de semana, você vai com o time completo para o meio de semana para garantir uma semifinal, ou garantir, quem sabe, uma final para mais uma Libertadores, que o Flamengo pode jogar até contra o Palmeiras, mais uma final. Então, realmente você começa a chegar num lugar que a gente tem o Palmeiras e o Flamengo, que são os dois primeiros no Campeonato Brasileiro, e também podendo ter um confronto entre eles, mais um nesse ano, só que numa final de Libertadores, né? Então começa a ter esses pontos a serem levados em consideração sobre questão de escalação, de físico, se o jogador tem cartão amarelo, se vale a pena poupar nessa altura do campeonato, porque faltam aí 9, 10 jogos, né, para alguns no Campeonato Brasileiro para acabar. O jogo já tá, o campeonato na verdade já tá vindo muito para cima, já tá, né, naquele último gás final ali talvez, né? A gente já tá passando aí da marca dos 60 pontos, né? Vai lembrar que o último campeonato ficou ali na casa dos 70 e algo, né? 70 e poucos pontos, só que ainda tem muitos pontos em disputa, né? Se a gente for botar na balança, tem 30 pontos em disputa, né? Se alguém ali ganhasse todos os jogos que tem ainda para fazer nesse final de ano, poderia chegar aí até uns 90 pontos, né? Se fosse ganhar todos, não vai acontecer provavelmente. Mas você tem que pensar também não só nesse curto prazo, porque você tem jogo para quem joga, ainda tá na Copa do Brasil, que ainda tá na Libertadores, que ainda tá na Sul-Americana. São aqueles times que vão ser obrigados a jogar
todo, é, todo meio de semana e final de semana, né? Jogo dia sim, dia não, praticamente, né? Enquanto tem equipes pelo Campeonato Brasileiro, que obviamente não estão nessas competições mais, mas que vão jogar só em finais de semana, né? Então você joga sábado, domingo, depois você joga sábado, domingo de novo, então tem mais um espaço para recuperação, para treino e para pensar um pouco melhor, né? Até porque também tem essa questão até de viagem, né? O Flamengo vai ter que fazer uma viagem agora para Argentina, né? Na semana que vem. Assim como o Palmeiras também vai ter que fazer uma viagem lá para jogar contra a LDU. Então também é viagens mais longas, né? Porque se a gente for pensar na Copa do Brasil, que a gente ainda tem o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense e o Vasco que jogam local, jogam os dois no Rio, a diferença é pequena entre São Paulo e Minas ali, por exemplo, para você se deslocar, né? A questão de você sair daqui, ir para uma altitude, ir para uma viagem de, sei lá, 3 horas, 4 horas de voo, é um pouco mais cansativa, né? Do que fazer um trajeto bem menor do que seria um Rio-São Paulo, por exemplo, né? Se fosse o caso, né, do Palmeiras contra o Flamengo, por exemplo, se fosse uma final que antigamente era jogo lá e cá, né, que hoje em dia já mudou, que inclusive a final da Libertadores ainda está em discussão do que vai acontecer, parece que vai trocar a sede final por problemas, né, no país lá. Então, cara, muitas coisas pra gente realmente pensar no que pode acontecer, pra serem consideradas, pra gente ver o que vai acontecer nessa próxima semana também, né? Porque vai lembrar o jogo, na minha visão, como eu falei, tá em aberto, 1 a 0 pra mim. Se o Flamengo tivesse feito um 2 a 0, o volume de jogo do Flamengo hoje foi muito bom, foi muito positivo. Parecia que ia sair muito mais gol, como saiu o gol, só que foi anulado. Se fosse um 2 a 0 ou até mais, realmente eu estaria aqui considerando falar já que o Flamengo já estava com uma vitória, talvez uma classificação mais encaminhada para a final da Libertadores. O problema é que não aconteceu. O Racing se fechou muito o jogo todo e o Flamengo conseguiu pelo menos fazer 1 a 0 mesmo sendo um placar magro, consegue levar vantagem mínima, onde o Racing vai ser obrigado a vir para cima, vai ser obrigado a jogar em casa com a sua torcida num estilo mais ofensivo, que até por uns momentos contra a equipe do Flamengo no Maracanã conseguiu fazer, conseguiu vir para cima, chutar, teve pressão, teve uma grande defesa do Rossi ainda no primeiro tempo num escanteio cobrado pelo lado direito de ataque do Racing. Então assim, o Racing pode também claramente buscar esse gol, né, esse único gol, só que o Flamengo também não é um time bobo, né? O Flamengo, quando jogou contra o Estudiantes lá, teve muita chance, teve uns contra-ataques importantes, teve um volume de jogo bom, onde conseguiu fazer um gol, né, a equipe do Estudiantes, e aí chegou até a fazer o segundo, mas estava impedido naquele jogo e foi para os pênaltis. Então, assim, tem que tomar cuidado também para, né, se for chegar nos pênaltis, realmente considerar ali o que vai acontecer, porque o Rossi é até o pegador de pênalti, é um bom goleiro para isso, mas deixar em chegar nos pênaltis você tem que considerar muitas circunstâncias, né? Você tem que considerar os seus batedores, o goleiro adversário, torcida adversária, muitas coisas acontecendo, se vai estar chovendo, se não vai estar, como é que vai estar, tudo aquela coisa também de clima no meio do caminho. Então, assim, para mim, jogo em aberto ainda entre Flamengo e Racing, mesmo nesse 1 a 0 na semifinal da Libertadores, né, no primeiro jogo dessa semifinal. E vamos acompanhar então o que vai acontecer na próxima partida, na semana que vem, na semana seguinte, então, com esse jogo na Argentina. E se você ficou até o vídeo aqui, também comenta se você está torcendo para o Flamengo, se você está torcendo para outro time brasileiro, que no caso seria o Palmeiras, ou se você está só realmente torcendo para os outras equipes chegarem nessa grande final da Libertadores em 2025. Já se inscreve no canal também e acompanha os vídeos aqui. Valeu!